Boa noite a todos. Boa noite. Mais uma vez estamos nós reunidos com a graça de Deus para estudarmos a obra há 2000 anos. Hoje, 3 de novembro de 2020. E vamos iniciar fazendo a nossa prece, que será proferida pela nossa amiga Carla. Amado Jesus, mais uma vez te agradecemos a oportunidade e a tua misericórdia de nos permitir nos reunirmos para estudar mais uma vez sobre a tua vida, sobre esses personagens que nos inspiram no nosso dia a dia. Sê conosco, ilumina nossos pensamentos, abre nosso entendimento e todos aqui, encarnados e desencarnados, possam compreender melhor, cada vez mais, os teus ensinamentos e a tua presença seja sentida. Assim seja. Então vamos lá, vamos pedir para a nossa querida irmã Aramita fazer uma rápida retrospectiva do nosso estudo da semana passada. Nós estamos no ano de 33, no dia do Calvário. A multidão já saiu levando o Cristo para o Gólgota e Lívia, com Ana e Simeão, foram até o Palácio de Pilatos para Lívia falar com o governador se ele podia interceder por Jesus. Ela foi vestida de Galileia, né, para não chamar atenção, e quando ela chega no palácio, quem ela encontra? Suplício Tarquínios, que chamou o governador e a levou para uma sala onde ele tinha os encontros amorosos. Mas Suplício, outra pessoa também viu quando ela chegou, que foi a Fúvia, que se roía de ciúme de Pilatos, porque era amante de Pilatos. E enquanto Lívia está conversando com Pilatos, pedindo para ele interceder por Jesus, que era um homem justo, e Pilatos dizendo que não podia, a Fúvia chama o Públio Lentulus para ver a mulher. O Públio, ainda mantendo a pose dele de senador, disse que não, mas ela disse, então olha daqui. E ele vê, através de uma janela, que dá para ver o pátio, a hora que a Lívia sai dos aposentos privados do Pilatos e vai para casa. Lívia se despede de Simeão e Ana, que vão ao Gólgota, e Lívia diz que precisa voltar a casa. E ela volta a casa, e o senador também, já abalado com ele, que ele viu Lívia saindo do aposento de Pilatos, sem entender, mas com as desconfianças e o ciúme, também vai para casa abalado. Então vamos lá, muitas emoções nesse momento. A colina era estéril, sem beleza, e através da distância podiam seus olhos enxergar os caminhos poeirentos e a paisagem desolada e árida sob um sol causticante. Lívia orava com toda a intensidade emotiva do seu espírito, dominada por angustiosos pensamentos. Que nesse momento ela está no seu quarto, sozinha, recolhida, e ela sabe que Jesus está sendo crucificado. Ela queria muito estar lá. E por uma janela ela consegue enxergar. Exatamente, ela queria muito estar lá, mas infelizmente a sua posição não permitia. Não por ela, mas preocupada inclusive com o próprio esposo, a situação. E desse quarto que ela está, lembra que ela está em Jerusalém, porque apesar deles morarem na Galileia, como era a comemoração da Páscoa, o senador arrumou essa casa, e bem próximo realmente ali vamos dizer assim, o centro realmente de tudo que estaria acontecendo em Jerusalém. O propósito dele ir para Jerusalém foi tentar, nesse período, achar o seu filho que foi sequestrado, o Marcos. Então, dessa janela, ela consegue ver a sua visão espiritual. Surgiam ainda os quadros suaves e encantadores do mar da Galileia, conhecendo que a memória lhe revinha aquele crepúsculo inesquecível, quando, entre criaturas humildes e sofredoras, aguardava o doce momento de ouvir a confortadora palavra do Messias pela primeira vez.
via ainda a tosca barca de Simão, encostando-se às flores mimosas das margens, enquanto a renda branca das espumas lambiam os seixos claros da praia. Jesus ali estava, junto da multidão dos desesperados e desiludidos, com seus grandes olhos ternos e profundos. É interessante dizer grandes olhos, Jesus, né? Todavia, aquela cruz que se levantava no Monte da Caveira trazia-lhe o coração em amargosos desacordos. Depois de orar e meditar longamente, examinou de longe os 3 madeiros, presumindo escutar o vozerio da multidão criminosa que se acotovelava junto à cruz do Mestre em terríveis impropérios. De repente, sentiu-se tocada por uma onda de consolações indefiníveis. Figurava-se-lhe que o ar sufocante de Jerusalém se havia povoado de vibrações melodiosas e intraduzíveis. Extasiada, observou na retina espiritual que a grande cruz do Calvário estava cercada de luzes numerosas. Ao calor invulgar daquele dia, nuvens escuras se haviam concentrado na atmosfera, prenunciando tempestade. Em poucos minutos, toda a abóbada celeste estava represada de sombras escuras. No entanto, naquele momento, Lívia notara que se havia rasgado um longo caminho entre o céu e a terra, por onde desciam ao Gólgota legiões de seres graciosos e alados, concentrando-se aos milhares ao redor do madeiro. Pareciam transformar a cruz do Mestre em fonte de claridades perenes e radiosas. Olha a visão espiritual dessa mulher. Ela deixou de ver os gritos, as zombarias, os impropérios e passa nesse momento a ver todo o espaço espiritual na crucificação do nosso Senhor Jesus. Atraída por aquele imenso foco de luz resplandecente, sentiu que sua alma, desligada do corpo carnal, se transportava ao cume do Calvário, porque lembra que ela expressou o grande desejo de estar ao lado do Cristo, a fim de prestar a Jesus o último preito do seu devotamento. Sim, via agora o Messias de Nazaré rodeado dos seus lúcidos mensageiros e das legiões poderosas de seus anjos. Jamais supusera vê-lo tão divinizado e tão belo, de olhos voltados para o firmamento, como em visão de gloriosas beatitudes. Ela o contemplou, por sua vez, tocada de sua maravilhosa luz, alheia a todos os rumores que a rodeavam, implorando-lhe fortaleza, resignação, esperança e misericórdia. Em dado instante, seu espírito sentiu-se banhado de consolação indefinível, como se estivesse empolgada pela maior emoção de sua vida. Notou que o Mestre desviara levemente o olhar, pousando-o nela, numa onda de amor intraduzível e de luminosa ternura. Aqueles olhos serenos e misericordiosos, nos tormentos extremos da agonia, pareciam dizer-lhe: filha, aguarda as claridades eternas do meu reino, porque na terra é assim que todos nós deveremos morrer. Desejava responder às exortações suaves do Messias, mas seu coração estava sufocado numa onda de radiosa espiritualidade. Todavia, no íntimo, afirmou como se estivesse falando para si mesma: sim, é desse modo que deveremos morrer. Jesus,
concedei-me alento, resignação e esperança, para cumprir os vossos ensinamentos, para alcançar um dia o vosso reino de amor e de justiça. Lágrimas copiosas banhavam-lhe o rosto naquela visão em êxtase e maravilhosa. Então, quando Jesus diz assim, é desse modo que devemos morrer. De que modo que Jesus estava morrendo? E a forma da morte dele, ele estava sendo o quê? Sacrificado. Sacrificado. Então é desta forma que nós devemos morrer, se sacrificando sempre. É aquilo que eu aprendi em doutrina espírita. Sinônimo de cristão é sacrifício. Lágrimas copiosas banhavam-lhe o rosto naquela visão em êxtase maravilhosa. Nesse momento, porém, a porta abriu-se com estrépito e a voz soturna e desesperada do marido vibrou no ar abafado, despertando-a bruscamente, arrancando-a de suas visões consoladoras. Lívia. Públio Lentulus, regressando ao lar, encaminhou-se imediatamente ao gabinete, onde se deixou ficar por muito tempo, mergulhado em atrozes pensamentos. Depois de sentir o cérebro trabalhado pelas mais antagônicas resoluções, lembrou-se de que deveria suplicar a piedade dos deuses para os seus penosos transes. Dirigiu-se ao altar doméstico, onde repousavam os símbolos inanimados de suas divindades familiares. Mas enquanto Lívia alcançara o precioso conforto, aceitando no coração os ensinos de Jesus com o perdão, a humildade e a prática do bem, em vão o senador procurou esclarecimento e consolo, elevando as suas orações aos pés da estátua de Júpiter, impassível e orgulhoso. Em vão suplicou a inspiração de suas divindades domésticas, porque esses deuses eram a tradição corporificada do imperialismo da sua raça, tradição que se constituía de vaidade, de orgulho, de egoísmo e de ambição. Foi assim que, intoxicado pelo ciúme, procurou a esposa, sem mais delongas, a fim de cuspir-lhe em rosto todo o desprezo da sua amargurada desesperação. Ao chamá-la bruscamente, observou que seus olhos semicerrados estavam cheios de lágrimas, como a contemplar alguma visão espiritual inacessível à sua observação. Jamais Lívia lhe parecera tão espiritualizada e tão bela como naquele instante sublime. Mas o demônio da calúnia lhe fez sentir imediatamente que aquele pranto nada representava senão sinal de remorso e compulsão ante a falta cometida. Ciente, como deveria achar-se a esposa da sua presença no palácio governamental, deduzindo daí que ela deveria esperar a possibilidade de sua severa punição, porque ele, como esposa, ele poderia matá-la. Ele estava respaldado pela lei para ter essa atitude, já que ela tinha o traído. Arrancada ao seu êxtase pela voz vibrante do marido, a pobre senhora observou que a sua visão se desvanecera inteiramente e que o céu de Jerusalém fora invadido por tenebrosa escuridão, ouvindo-se os ribombos formidáveis de trovões longínquos, enquanto relâmpagos terríveis riscaram a atmosfera em todas as direções. Então, todo o Calvário era um sol, como ele disse aqui, incomum calor, incomum. E no momento da crucificação, no momento já que Jesus vem a desencarnar, sair totalmente do corpo,
começou essa grande tempestade. E como ele diz aqui, muitos trovões. Vamos ver esse diálogo doloroso entre o senador e Lívia. Raiva, muita raiva. Lívia, Exclamou o senador com voz forte e pausada, dando a entender o esforço que despendia para dominar o complexo de suas emoções. as lágrimas de arrependimento são inúteis nesse momento doloroso dos nossos destinos, porque todos os laços de afetividade comum que nos uniam estão agora rotos para sempre. Mas que é isso? Podia ela dizer, revelando o pavor que tais palavras lhe produziam. Nem mais uma palavra. Revidou o senador, pálido de cólera, dentro de uma serenidade feroz e implacável. Observei com os próprios olhos o seu nefando delito desta tarde, e agora conheço a finalidade dos seus disfarces humildes de Galileia. Ouvir-me-ás a senhora até o fim, eximindo-se de qualquer justificativa, porque uma traição como a sua só poderá encontrar justo castigo no silêncio profundo da morte. Mas não quero matá-la. Minha formação moral não se compadece com o crime. Não porque haja piedade em minha alma, à vista do possível arrependimento do seu coração no tempo oportuno, mas porque tenho ainda uma filha sobre cuja fronte recairia o meu gesto de crueldade contra a sua felonia, que basta para nos tornar infelizes por toda a vida. Homem honesto e pronto a desafrontar-me de qualquer ultraje, tenho muito amor ao meu nome e às tradições de minha família, de modo a não me tornar um pai desnaturado e criminoso. Poderia abandoná-la para sempre, na consideração do seu ato de extrema deslealdade. Porém, os servos desta casa se alimentam igualmente à minha mesa, e sem reconhecer os outros títulos que me ligavam à senhora na intimidade doméstica, vejo ainda na sua pessoa a mãe de meus filhos desventurados. É por isso que, doravante, desprezo, em face das provas palpáveis da sua desonestidade, neste dia nefasto do meu destino, todas as expressões morais da sua personalidade indigna, para conservar nesta casa tão somente a sua expressão de maternidade, que me habituei a respeitar nos irracionais, mais humildes e desprezíveis. Gente, ele colocou ela na condição de serva e agora ele colocou ela na condição de um animal. Os olhos súplices da caluniada deixavam entrever os indivíduos. Os olhos súplices da caluniada deixavam entrever os indizíveis martírios que lhe dilaceravam um coração carinhoso e sensibilíssimo. Ajoelhava-se aos pés do esposo com humildade, enquanto lágrimas dolorosas lhe rolavam das faces pálidas, clarificadas por angustioso silêncio. Lembrava-se Lívia, então, de Jesus nos seus intraduzíveis padecimentos. Sim, ela recordava suas palavras e estava pronta para o sacrifício. No meio de suas dores, parecia sentir-se ainda o gosto daquele pão de vida, abençoado por suas divinas mãos, porque lembra, naquele momento da divisão dos pães, dos poucos pães, ela foi uma que lá estava e pegou um pedacinho daquele pão. Por suas divinas mãos, e figurava-se lavada de todas as mundanas preocupações. A ideia do reino dos céus, onde todos os aflitos são consolados, anestesiava-lhe o coração dolorido nas suas primeiras reflexões a respeito da calúnia de que era vítima o seu espírito, açoitado pelas provas aspérrimas. Não obstante essa atitude de serena humildade, o senador continuou no auge da angústia moral.
Dei-lhe tudo o que possuía de mais puro e mais sagrado neste mundo, na esperança de que correspondesse aos meus ideais mais sublimes. Entretanto, relegando todos os deveres que lhe competiam, não vacilou em derramar sobre nós um punhado de lama. Preferiu, ao convívio do meu coração, os costumes dissolutos desta época de criaturas irresponsáveis, no capítulo da família, resvalando para o desfiladeiro que conduz a mulher aos abismos do crime e da impiedade. Porque essa atitude de Fúlvia com Pilatos, essa atitude do Pilatos era algo muito comum no meio romano. E ele aqui está dizendo assim, você também se entregou a isso? Mas ouça bem minhas palavras que assinalam os mais terríveis desgostos do meu coração. Nunca mais se afastará dos labores domésticos, das obrigações diárias de minha casa. Mais um ato com que provoque as derradeiras reservas da minha tolerância, não deverá esperar outra providência que não seja a morte. Não me solicite as mãos honestas para um ato de tal natureza. Se as tradições familiares desapareceram no âmago do seu espírito, continuam elas cada vez mais vivas em minha alma, que as deseja cultivar incessantemente no santuário de minhas recordações mais queridas. Viva com seu pensamento na ignomínia, mas abstenha-se de zombar publicamente dos meus sentimentos mais sagrados, mesmo porque a paciência e a liberalidade também têm os seus limites. Como ele é um senador, ele fez curso de retórica. Então ele sabe muito bem articular as palavras. E ele está usando essa posição. Primeiro que ele consegue controlar as emoções, porque a vontade dele é matá-la. Mas aí ele racionaliza e lembra que ela é mãe, como é que ele com os filhos, como é que vai portar? Eu matei sua mãe porque ela me traiu, então isso eu não vou me transformar nisso. E ele usa as próprias palavras para humilhá-la. Nesse momento ele diz assim, se você não respeitou a família, eu respeito. Então ele está pegando a Lívia e está humilhando ela, mostrando assim, tu és um zero à esquerda. Ele fez a comparação com os irracionais, né? Vem, chamou ela de animal. Não, ele ainda colocou os animais acima dela. Sim. E ele disse, tu esqueceste, está cada vez mais viva Na minha alma, ele se coloca numa posição muito superior a ela. Ele está se colocando totalmente. Vamos lá. Saberei ressurgir desta queda em que as suas leviandades me atiraram. De hora em diante, a senhora será nesta casa apenas uma serva, considerando a função maternal que hoje a exime da morte. Mas não intervenha na solução de qualquer problema educativo de minha filha. Saberei conduzi-la sem o seu concurso e buscarei o filhinho perdido, talvez pela sua inconsciência criminosa. Ainda acusou a esposa. Até o fim de meus dias. Concentrarei nos filhos a parcela imensa de amor que lhe reservara, dentro da generosidade da minha confiança, porquanto, doravante, não me deve procurar com a intimidade de esposa que não soube ser pela sua injustificável deslealdade, mas com o respeito que uma escrava deve aos seus senhores. Pensa, mas ela tem Jesus no coração. Além de ela ter Jesus no coração, ela tem Jesus na alma. Ela tem a certeza do reino de Deus. Ela tem a certeza da transitoriedade da vida. E ela tem a certeza que ele, de certa forma, ele avisou. Minha filha, lembra ainda há pouco, a última frase que ele disse a ela? É assim que temos que morrer na terra, se sacrificando. E o que é a vida? Agora, isso aqui é um processo expiatório para Lívia? Não. A Lívia reencarnou, nós estudamos lá na introdução, ela se prontificou a encarnar na Terra, porque ela não é do planeta Terra, para ajudar esse grande amor de sua alma. Então, é a mesma história da renúncia.
Então, quando você se predispõe a encarnar num planeta onde o mal domina, é impossível ir para a chuva e não se molhar. Então, isso aqui, Lívia, conviver com um homem ainda adoecido, e eu não foi fácil para ele. Mas só que ele não consegue conhecer a esposa que conviveu com ele há tantos anos. Conversar. Você observa que ele tem já aí um arrependimento, porque ele perdoou ela não tirando a vida dela. Ou seja, ele já tem uma centelha de conhecimento, de evolução moral para isso. Sim, ele tem. Ele tem assim, ele não é um homem devasso. Esse é um ponto já muito essencial. Tem uma mensagem do Emmanuel, eu não me lembro agora, em que ele vai falar da devassidão humana. Então ele diz que no processo de evolução da humanidade terrena, do ser hominal, o primeiro passo é você não ser um homem devasso. Se você é um ser humano ainda devasso na área sexual, fica muito difícil você dar o outro passo, que é da moral cristã. Então a gente vai ver isso em Paulo de Tarso, que era um homem já extremamente resolvido nessa área. Então isso é um ponto positivo, ele é um homem família. Ele ama verdadeiramente Lívia, ele está sofrendo muito. O que faltou aí foi realmente o diálogo. Porque ele não conviveu já tanto tempo com essa mulher e não consegue saber com quem que ele convivia. Mas ela, o que ela, nesse momento, ela disse assim, bem, agora eu vou para o sacrifício. Ela vai se submeter a toda essa humilhação. Ela não pode, gente, ela não pode mais interferir na educação da filha. Você estará aqui nessa casa como uma serva. E foi um animal que pariu. Coloca até que na intimidade ela vai ser tratada como serva. Como serva. Não haverá intimidade. Ele diz, não me procurem. Não me procurem. Ele disse, você não vai falar mais nada, você vai só me ouvir. Ele falou aqui no início, ela tentou logo no início. Por isso é que ele diz assim, pela sua injustificável deslealdade, mas com respeito que uma escrava deve aos seus senhores. É assim que tu vai me servir. Servir a casa como tu. Enquanto se verificava uma ligeira pausa na palavra severa e amargurada do senador, Lívia dirigiu-lhe um olhar de angústia suprema. Desejava falar-lhe como Dante, entregando-lhe o coração sensível e carinhoso. Todavia, conhecendo-lhe o temperamento impulsivo, adivinhou a inutilidade de qualquer tentativa para justificar-se. Passadas as primeiras reflexões e ouvindo, amargurada de dor, aquela terrível insinuação acerca do desaparecimento do filhinho, porque ele acusou, você é responsável, talvez, pelo desaparecimento do Marcos. Amargurada de dor, aquela terrível insinuação acerca do desaparecimento do filhinho, deixou vagar no coração vacilações injustificáveis e numerosas. Ante aquelas calúnias que a faziam tão infeliz, chegava a pensar se as boas ações não seriam vistas por aquele Pai de infinita bondade que ela acreditava velar dos céus por todos os sofredores, de conformidade com as promessas sublimes do Messias Nazareno. Assim, poxa, Pai, o Pai que Jesus apresentou, o senhor não consegue ver nesse momento que o que eu fui fazer lá foi interceder pelo vosso filho? Por que eu estou passando por tudo isso? Essa minha atitude boa não merecia um reconhecimento? Ela aqui está indagando.
Não guardar a ela uma conduta nobre e exemplar, como mãe dedicada e esposa carinhosa? Todo o seu coração não estava posto em tributos de esperança e de fé naquele reino de soberana justiça que se localizava fora da vida material. E lembra que ela é um espírito de um outro planeta. Mas olha a dificuldade de uma encarnação e como nesse momento ela está vacilando. E momentos antes teve uma visão maravilhosa. Além disso, sua ida precipitada a Pilatos, sem a audiência prévia do marido, fora tão somente com o elevado propósito de salvar a Jesus de Nazaré da morte infamante. Onde o socorro sobrenatural que não chegava para esclarecer sua penosa situação, definindo a verdadeira injustiça, que é aquele momento assim, a troca. Senhor, eu fiz o bem, eu não poderia receber o bem? Lágrimas angustiosas enevoavam-lhe os olhos cansados e abatidos. Mas antes que o marido recomeçasse as acusações, viu-se de novo defronte da cruz em pensamento. Uma brisa suave parecia amenizar as feridas que a acusação do esposo lhe abrira no coração. Uma voz que lhe falava aos refolhos mais íntimos da consciência. Lembrou-lhe ao espírito sensível que o mestre de Nazaré também era inocente e expirara naquele dia, na cruz, sob os insultos de algozes impiedosos. E ele era justo e bom, misericordioso e compassivo. Daqueles a quem mais havia amado, recebera a traição e o abandono na hora extrema do testemunho, que eram quem? Os 12. E de quantos havia servido com a sua caridade e seu amor, tinha recebido os espinhos envenenados da mais acerba ingratidão, porque ninguém ficou para defendê-lo. Calaram perante a multidão em fúria. Ante a visão dos seus martírios infinitos, Lívia consolidou a sua fé e rogou ao Pai Celestial lhe concedesse a coragem necessária para vencer as provações aspérrimas da vida. Suas meditações angustiosas haviam durado um momento, 1 minuto apenas, após o qual continuou Públio Lentulus com voz desesperada. Aguardarei mais 2 dias nas pesquisas de meu filhinho desventurado. Decorridas estas poucas horas, voltarei a Cafarnaum para afrontar a passagem do tempo. Ficarei neste cenário maldito, enquanto for necessário, e quanto a senhora, recolha-se doravante em sua própria indignidade, porque, com o mesmo ímpeto generoso com que lhe poupa a existência neste momento, não vacilarei em lhe infligir a derradeira punição no momento oportuno. Ou seja, posso lhe matar. E, abrindo a porta de saída, que estremecera aos rebombos do trovão, exclamou com terrível acento: Lívia, este momento doloroso assinala a perpétua separação dos nossos destinos. Não ouse transpor a fronteira que nos isola um do outro para sempre, no mesmo lar e dentro da mesma vida, porque um gesto desses pode significar sua inapelável sentença de morte. Atrás dele, fechara-se a porta com estrépito, abafado pelos rumores da tempestade. Jerusalém estava sob um verdadeiro ciclone de destruição que ia deixar
Após sua passagem, sinal de ruína, desolação e morte. Eu nunca fui a Jerusalém, mas quando a gente procura, vai ver os vídeos, como está a situação, a gente vê uma Galileia abandonada, desolada, pedras escuras, o lago hoje mais baixo. E o que a gente vai aprendendo no livro Há 2000 anos, quando ele vai falando da plantação, das frutas, da quantidade de peixe, das flores, foi um momento muito lindo. E parece que a partir desse momento aqui, Jerusalém perdeu todo o seu brilho, a Galileia perdeu todo o florido. Jerusalém estava sob um verdadeiro ciclone. Após sua passagem, sinal de ruína, desolação e morte. Então, ficando só, Lívia chorou amargamente. Enquanto a atmosfera se lavava, com a chuva torrencial que descia a cântaros no fragor das trovoadas, também a sua alma se despia das ilusões amargas e purificadoras. Então, naquele momento, ela disse sim. Porque quando ele depois de tudo isso que ele falou, o que ela se desfez naquele momento? Da posição de dama romana, da posição de esposa de um senador, da posição de uma senhora do império. E ela vai se revestir verdadeiramente de escrava. E a dama do império, a esposa do senador, tudo isso é ilusão. Sim, estava só e profundamente desventurado. Doravante, não poderia contar com o amparo do marido, nem com o afeto suave da filhinha. Mas um anjo de serenidade velava a sua cabeceira, com a doçura das sentinelas que nunca se afastam do seu posto de amor. Olha, gente, que lindo isso aqui. A gente nunca está sozinho. O marido pode ter abandonado, a filha ela não poderá ter contato, não tem pai nem mãe nesse momento, uma irmã. Mas ela tem esse anjo amigo. Mas um anjo de serenidade velava a sua cabeceira, com a doçura das sentinelas que nunca se afastam do seu posto de amor, de redenção e de piedade. E foi esse espírito luminoso que, fazendo gotejar o bálsamo de esperança no gotejar, gente. O bálsamo de esperança no cálice do seu coração angustiado, deu-lhe a sentir que ainda possuía muito o tesouro da fé. Porque, meus irmãos, sem fé não tem vida. Porque a gente pode perder tudo, menos a fé, a confiança, a fidelidade a Deus. O tesouro da fé que a unia a Jesus, ao Messias da renúncia e da salvação, a esperá-la em seu reino de luz e de misericórdia. E assim nós finalizamos o capítulo 9. Então, não é fácil viver na terra para ninguém. Para ninguém. No mundo tereis aflições. Eu, porém, venci o mundo. O exemplo realmente, o caminho, o modelo, o guia e a vida verdadeira é o Cristo.
é seguir os exemplos dele. Então, não venhamos a idealizar uma vida de glória, de saúde constante, de vida maravilhosa, de prazeres. Não. Não é. Deve ser realmente de sacrifício, de renúncia, de trabalho, enquanto nós estamos aqui nessa terra. Que não venhamos a perder tempo, porque urge, a vida urge. Vamos orar? Vamos envolver o nosso amigo Augusto para ele sair aí da vibração do senador e elevar o pensamento a Jesus. Só te agradecemos, mestre e amigo Jesus, com todos esses ensinamentos que esse estudo nos dá. Que possamos nós, em nossas reflexões, buscar, mestre amigo Jesus, refletir esses ensinamentos aos quais nos faz voltar a ter essa fé, esse comprometimento para contigo nessa nossa melhoria íntima e buscar-te sempre quando estivermos nessa dúvida de como proceder no nosso dia a dia. Obrigado, mestre, por tudo que tu nos dás. Só podemos te agradecer por nunca desistir de todos nós. E te rogamos nesse momento a tua paz, o teu amparo, e que tu estejas sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.